Quando a minha esposa me enviou aquela mensagem a dizer que ia fugir com um novo namorado e me deixar com as dívidas, ela esperava ver-me destruído. Ela achava que eu ia implorar ou entrar em pânico. O que ela não sabia era que eu já estava à espera daquilo há 3 meses. Eu não só li a mensagem com um sorriso no rosto, como também apertei a tecla Enter no meu computador, iniciando o fim da vida de luxo que ela achava que tinha garantido. Ela não estava a sair de um casamento, estava a caminhar diretamente para uma armadilha. Eu estava na garagem naquela tarde de terça-feira a organizar as prateleiras de ferramentas que adiava há meses. O ambiente estava silencioso, apenas o som distante do trânsito da cidade lá fora. A Juliana tinha estado distante nas últimas semanas, fria como o gelo, e eu achei que dar espaço era jogada inteligente. O zumbido do meu telemóvel cortou o silêncio. Limpei a poeira das mãos nas calças de ganga e tirei o aparelho do bolso. A mensagem brilhou no ecrã e eu li as palavras 3 vezes para ter a certeza. Dizia que ela se ia embora com um novo homem e desejava-me boa sorte para pagar a hipoteca sozinho. Não houve explicação nem pedido de desculpas. Apenas um dedo do meio digital após 23 anos juntos. Mas o que mais me surpreendeu não foi o choque, foi o alívio. Porque ela não fazia ideia de que eu já sabia de tudo. Há 3 meses que eu sentia que algo estava errado. As faturas de cartão de crédito com despesas em hotéis onde nunca tínhamos ficado e o telemóvel novo que ela mantinha sempre virado para baixo eram sinais claros. Eu não gritei nem atirei o telemóvel contra a parede. Em vez disso, caminhei calmamente até ao meu escritório em casa e abri o meu portátil. Eu tinha contratado um detetive particular chamado Jack há 8 semanas. Ele era um ex-polícia com uma reputação impecável e tinha me entregue um dossiê digital que valia cada centavo dos R$ 6.000 que lhe paguei. As fotos mostravam a Juliana entrar num hotel de luxo no centro da cidade, não com um, mas com 2 homens diferentes em dias alternados. O primeiro era o Caio, um personal trainer de 26 anos que conduzia um carro alugado e postava frases motivacionais na internet. Mas ele era apenas a distração. O verdadeiro problema, e o meu maior trunfo, era o segundo homem. As fotos mostravam a Juliana em jantares íntimos com o desembargador Vilela. Ele era um homem de quase 60 anos, casado, imensamente rico e conhecido por ter metade do sistema judiciário da cidade no bolso. Eles não estavam a ser discretos. O detetive descobriu que a Juliana tinha falsificado a minha assinatura 2 semanas antes para abrir um cartão de crédito em meu nome e já tinha gasto R$ 18.000 em joias e adiantamentos em dinheiro. Ela estava a construir um fundo de fuga financiado pelo meu suor e pela influência do amante juiz. Respirei fundo e executei o plano que vinha preparar há dias. Com alguns cliques, transferi 70% das nossas poupanças para uma conta fiduciária segura em nome da minha mãe. Deixei na conta conjunta exatamente R$ 1.200. Era o suficiente para parecer normal numa vista rápida, mas insuficiente para comprar uma passagem aérea ou pagar um mês de renda num apartamento decente. Também notifiquei o banco sobre a fraude no cartão de crédito novo, bloqueando-o imediatamente. Respondi à mensagem dela com dedos firmes. Escrevi apenas obrigado pelo aviso e disse que já estava a tratar do assunto. Ela deve ter achado que eu estava a ser sarcástico ou que estava em negação. 20 minutos depois, o meu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Eram chamadas dela. Eu sabia exatamente o que estava a acontecer. Ela devia ter tentado usar o cartão para pagar o hotel ou um jantar comemorativo e a transação fora recusada. Ao verificar a conta bancária, o choque de ver apenas R$ 1.200 em vez dos 43.000 que esperava deve ter sido avassalador. Deixei tocar. Enquanto o sol se punha, senti a casa ficar mais leve, como se uma toxina tivesse sido removida do ar-condicionado. Eu não era mais o marido que ela deixou para trás. Eu era o homem que ela tinha criado com as suas mentiras e ela ainda não sabia o perigo que corria. O meu filho Lucas, que estava a terminar o mestrado noutra cidade, mandou uma mensagem a dizer que a mãe estava a ligar em pânico, a dizer que eu a tinha trancado fora de tudo. Ela estava a tentar virar o meu filho contra mim antes mesmo de eu poder contar a verdade. Foi aí que percebi que isto não seria apenas um divórcio. Seria uma guerra.
O desembargador Vilela não ia gostar nada de ver o seu nome arrastado para uma disputa doméstica e a Juliana, sem dinheiro e desesperada, seria capaz de qualquer coisa. O meu telemóvel vibrou novamente, mas desta vez era o detetive Jack. A mensagem dele fez o meu sangue gelar e ferver ao mesmo tempo. Ele disse que o desembargador tinha acabado de colocar a mansão à venda numa listagem privada e que a família dele ainda não sabia. Eles estavam a planear algo grande e eu precisava de agir rápido antes que eles desaparecessem com o meu patrimônio e a minha reputação. Sentei-me na poltrona da sala escura, com um copo de uísque na mão, a olhar para a porta da frente. Eu sabia que ela voltaria. Quando o dinheiro acaba, a arrogância desaparece. Ela viria com uma história triste ou com ameaças, mas eu tinha as fotos, os extratos e a lei do meu lado. A manhã seguinte traria o confronto que definiria o resto da minha vida. Eu só esperava que o Lucas estivesse pronto para ver quem a mãe dele realmente era. O jogo tinha começado e eu tinha vantagem do primeiro movimento, mas subestimar uma mulher encurralada e um juiz corrupto poderia ser o meu fim. Ela apareceu às 7h30 da manhã seguinte, não no Mercedes que costumava conduzir com tanta altivez, mas num carro popular alugado, provavelmente com o pouco dinheiro que lhe restava na carteira. Eu observei-a pela janela da cozinha enquanto o café terminava de passar. A mulher que subiu os degraus da varanda não parecia a esposa impecável de dias atrás, vestia as roupas do dia anterior, tinha a maquilhagem borrada e o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. O bater na porta foi agressivo, autoritário, como se aquela casa ainda fosse o seu reino e eu apenas um súbdito rebelde. Abri a porta e deixei-a entrar sem dizer uma palavra. Ela não perdeu tempo em lançar acusações, gritando que eu não podia simplesmente cortar o acesso ao nosso dinheiro, chamando aquilo de abuso financeiro e ameaçando-me com advogados. A ironia da situação quase me fez rir. Ela falava em direitos enquanto carregava o peso de meses de traição. Quando mencionei que sabia com quem ela tinha estado a falar sobre os seus direitos, se tinha sido com o Caio ou com o desembargador Vilela, a cor fugiu do rosto dela instantaneamente. Aquele segundo de pânico silencioso foi a minha primeira vitória do dia. Caminhei até a sala e abri o portátil, virando o ecrã na direção dela. Comecei a apresentação que tinha preparado meticulosamente. A primeira foto mostrava a entrar no hotel com o Caio, num dia em que ela jurara estar no clube do livro. Ela tentou balbuciar uma desculpa, mas eu avancei para a imagem seguinte, um jantar romântico num restaurante de elite com o desembargador Vilela, numa noite em que supostamente visitava a irmã doente. A cada clique, a postura dela encolhia. Mas o golpe final foi a prova da fraude, a aplicação do cartão de crédito com a minha assinatura grosseiramente falsificada e os extratos que comprovavam o desvio de fundos para preparar a sua fuga. Expliquei-lhe friamente que aquilo não era apenas um motivo para divórcio, mas um crime de falsificação ideológica e roubo. Em vez de remorso, a reação dela foi de pura raiva defensiva. Ela acusou-me de espionagem, tentando inverter a culpa, tentando fazer-me sentir o vilão por ter descoberto a podridão que ela escondia. Mas eu já estava imune às suas manipulações. Expulsei-a de casa com a promessa de que, se ela tentasse voltar ou aceder a qualquer conta, a queixa-crime seguiria imediatamente para a polícia. Ela saiu a bater a porta, mas a ameaça real ainda pairava no ar. Ela disse que o nosso filho, Lucas, me odiaria para sempre. Horas depois, o meu telemóvel tocou. Era o Lucas. A voz dele estava tensa, a Juliana já lhe tinha ligado a chorar, contando uma versão distorcida onde eu era um monstro controlador que a tinha deixado na rua sem motivo. Foi o momento mais difícil de todo este processo. Eu não queria envolver o meu filho na lama dos pais, mas a proteção da verdade era necessária. Enviei-lhe o ficheiro com as provas, as mesmas que tinha mostrado à mãe dele. O silêncio do outro lado da linha enquanto ele via as fotos e os documentos foi ensurdecedor. Quando ele voltou a falar, a raiva contra mim tinha desaparecido, substituída por uma desilusão profunda e dolorosa. Ele percebeu que ela o estava a usar como peão. Com o Lucas a saber a verdade, a Juliana perdeu o seu escudo emocional. Foi então que o jogo mudou de nível. O meu telefone tocou novamente, um número privado. Do outro lado, uma voz grave e habituada a dar ordens identificou-se. Era o desembargador Vilela. Ele não ligou para pedir desculpas.
Ligou para negociar. Com a arrogância de quem nunca ouviu um não, propôs uma contribuição financeira significativa para garantir que certas indiscrições permanecessem privadas. Ele estava a tentar comprar o meu silêncio, tratando a destruição do meu casamento como um mero inconveniente administrativo que podia ser resolvido com um cheque. Recusei a oferta imediatamente, deixando claro que a minha dignidade não estava à venda. O tom dele mudou de conciliador para ameaçador numa fração de segundo. Ele lembrou-me que tinha recursos, conexões e o poder de transformar a minha vida num inferno burocrático e legal se eu decidisse expor o caso. Disse para eu pensar bem no futuro da minha família antes de comprar uma guerra que não poderia vencer. Desliguei o telefone com as mãos a tremer, não de medo, mas de adrenalina. O desembargador estava nervoso, o que significava que ele tinha muito a perder. A Juliana tinha escolhido um parceiro perigoso e, agora que o suborno falhara, eu sabia que eles viriam com tudo. O que eu não esperava era quão baixo a minha esposa desceria para tentar recuperar o controle da narrativa. Eu devia ter previsto que a Juliana não aceitaria a derrota em silêncio. A calma dos últimos dias era apenas o prelúdio de uma tempestade muito mais perversa do que a traição financeira. O golpe veio através do nosso filho, numa tarde de terça-feira. Lucas ligou-me com a voz trêmula, carregada de culpa e confusão. Ele contou-me que a mãe lhe tinha revelado o verdadeiro motivo do seu comportamento errático e das decisões impulsivas. Ela alegava ter cancro de mama em estágio 2. Segundo ela, o diagnóstico tinha a deixado desorientada, levando-a a cometer erros terríveis num momento de desespero emocional. Era a cartada final, a derradeira aposta na simpatia para se transformar de vilã em vítima. Pedi ao Lucas que mantivesse a calma e não espalhasse a notícia até termos certezas absolutas, mas o estrago já estava feito. A semente da dúvida tinha sido plantada. Desliguei a chamada e contactei imediatamente o meu detetive. Precisávamos de verificar aquela história, não por crueldade, mas porque eu conhecia a capacidade dela para manipulação. 24 horas depois, a resposta chegou. O detetive confirmou através de fontes seguras que não havia registros oncológicos, nem visitas a especialistas. O único exame recente tinha sido uma mamografia de rotina feita há 8 meses, cujos resultados estavam limpos. Ela estava a mentir sobre uma doença mortal para encobrir a sua infidelidade e roubo. No entanto, a verdade demoraria a chegar à superfície. Nos dias seguintes, a Juliana iniciou uma campanha de relações públicas devastadora. Amigos em comum, colegas de trabalho e até familiares distantes começaram a olhar-me como se eu fosse um monstro. As redes sociais encheram-se de mensagens de apoio à guerreira, que lutava pela vida enquanto o marido cruel a arrastava para o tribunal e a deixava sem dinheiro. A pressão social era sufocante. Eu queria gritar a verdade, publicar os relatórios médicos, mas o meu advogado aconselhou prudência. Deixar que ela cavasse a própria sepultura seria mais eficaz do que parecer vingativo. A Juliana, percebendo que a mentira estava a funcionar, decidiu dobrar a aposta num ato de teatro macabro. O Lucas enviou-me uma foto que me deu voltas ao estômago, a mãe dele com a cabeça rapada, olhando para a câmara com olhos encovados e uma expressão de fragilidade estudada. A legenda falava sobre o início da batalha mais difícil da sua vida. Ela tinha rapado o cabelo saudável para sustentar uma mentira. Aquilo não era apenas desespero, era uma patologia. O nível de comprometimento com a farsa assustou-me. Se ela era capaz de mutilar a própria imagem para ganhar vantagem no divórcio, não havia limites para o que faria a seguir. Foi então que o destino interveio de uma forma que nem eu poderia ter planeado. Uma mulher chamada Patrícia, que eu não conhecia pessoalmente, entrou em contato comigo através de uma rede profissional. Ela apresentou-se como uma sobrevivente de cancro e líder de um grupo de apoio influente na alta sociedade. Ela tinha ouvido falar do caso da minha esposa através de amigos mútuos e queria oferecer ajuda, recomendando médicos e integrando a Juliana no seu grupo de suporte. A ironia era palpável, uma verdadeira sobrevivente queria ajudar a impostora. Respondi com extremo cuidado, agradecendo a generosidade, mas sugerindo que ela tivesse cautela antes de se envolver, pois havia inconsistências graves no diagnóstico. A Patrícia, sendo uma mulher perspicaz e com conexões profundas na área médica, percebeu a insinuação. Não demorou muito para que ela fizesse as suas próprias averiguações discretas.
Quando a verdade se revelou para ela, a indignação foi vulcânica. Patrícia não me ligou aos gritos, ela fez algo muito mais eficaz. Publicou um texto devastador nas suas redes sociais, sem citar nomes, mas claramente direcionado, falando sobre a crueldade imperdoável de fingir uma doença que mata milhares de mulheres apenas para obter ganho pessoal. O círculo social da elite, que até então protegia Juliana, entendeu o recado instantaneamente. As perguntas começaram a surgir: onde estavam os médicos? Qual era o hospital? Por que razão a sobrevivente mais respeitada da cidade estava a repudiar a história? O castelo de cartas começou a tremer. A Juliana, encurralada pela própria mentira e agora isolada pelas pessoas que tentou manipular, estava prestes a cometer o erro fatal. Sem dinheiro, sem o apoio do desembargador, que se distanciava a cada nova loucura, e com a farsa do cancro a desmoronar, ela virou os olhos para o alvo mais vulnerável que restava, a minha mãe. O silêncio que se seguiu ao desmascarar da farsa do cancro foi breve e enganador. Eu sabia que a Juliana estava encostada à parede, sem aliados, sem dinheiro e com a reputação em frangalhos, mas subestimei o quão fundo o desespero pode empurrar alguém que perdeu a bússola moral. A linha vermelha, aquela fronteira invisível que separa a má conduta da criminalidade pura, foi cruzada às 3 da manhã de uma quinta-feira chuvosa. O meu telemóvel tocou na mesa de cabeceira e, ao ver o nome da minha mãe, Dona Elisa, no ecrã, o meu coração parou. A minha mãe tem 74 anos e sofre de demência em estágio inicial. Ela nunca liga de madrugada a menos que algo terrível tenha acontecido. Atendi com o peito apertado. A voz dela estava trêmula, carregada de um medo infantil que me doeu na alma. Ela disse-me que uma mulher do banco tinha estado lá em casa, a bater a porta insistentemente, dizendo que precisava de uma assinatura urgente para salvar as minhas contas de um bloqueio judicial. A minha mãe, confusa e querendo apenas ajudar o filho, abriu a porta. A mulher tentou forçá-la a assinar documentos de transferência de poderes, aproveitando-se da sua confusão mental. Felizmente, a vizinha do lado, que tem a chave e costuma verificar se está tudo bem, ouviu a comoção e interveio, ameaçando chamar a polícia, o que fez a intrusa fugir. Vesti-me em segundos e conduzi até casa da minha mãe como um louco. Encontrei-a sentada no sofá, ainda a tremer, segurando a mão da vizinha. A descrição da mulher do banco confirmou os meus piores receios: loira, magra, com um lenço na cabeça e a conduzir um carro popular prateado. Era Juliana. Ela sabia que eu tinha transferido a maior parte do nosso patrimônio para um fundo fiduciário em nome da minha mãe para protegê-lo. Sem conseguir aceder às contas bloqueadas, ela tentou burlar a própria sogra, uma idosa doente que sempre a tratou como uma filha, para conseguir a autorização legal e drenar o dinheiro. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo o que tinha experimentado até então. Não era a fúria quente da traição conjugal, era um ódio frio e cirúrgico. Liguei imediatamente para o Jack e para a polícia. Isto já não era uma questão civil de divórcio, era uma tentativa de estelionato contra uma pessoa vulnerável, um crime hediondo previsto no Estatuto do Idoso. O Jack conseguiu as imagens das câmaras de segurança da rua, que mostravam claramente a Juliana a chegar, a tentar coagir a minha mãe e a fugir quando confrontada. A prova era irrefutável. A polícia agiu rápido. Com o histórico de fraudes anteriores e agora esta tentativa de exploração de idoso, emitiram um mandado de prisão preventiva. A Juliana foi detida na manhã seguinte num hotel barato à beira da estrada. O Lucas ligou-me assim que soube. Desta vez, não havia dúvidas, nem hesitações na voz dele. Ele estava destroçado. Disse-me que tinha acabado, que não conseguia mais encontrar desculpas para defender alguém capaz de atacar a própria avó indefesa. Aquele foi o momento em que a Juliana perdeu definitivamente o filho. O elo partiu-se não por minha causa, mas pelas ações imperdoáveis dela. No entanto, a guerra ainda não tinha terminado. 24 horas depois, fui notificado de que a fiança tinha sido paga. O valor era alto, 50 mil reais, dinheiro que eu sabia que a Juliana não tinha. Só havia uma pessoa com recursos e motivos para manter fora da cadeia naquele momento, o desembargador Vilela. Ele pagou a liberdade dela, não por amor, mas por medo. Ele sabia que, se a Juliana quebrasse sob pressão policial,
Ela poderia delatar todo o esquema financeiro e a lavagem de dinheiro em que ele estava envolvido. O juiz estava a tentar comprar tempo, mas ao pagar a fiança, deixou um rastro financeiro que o ligava diretamente à criminosa. Agora, o cenário estava montado para o confronto final. Eu tinha a prova do crime contra minha mãe, a confissão implícita do desembargador ao pagar a fiança e a opinião pública do meu lado. Mas eu precisava de mais do que uma vitória moral, precisava de garantir que eles nunca mais pudessem ameaçar a minha família. Foi então que recebi uma mensagem inesperada. Era da esposa do desembargador Vilela. Ela tinha descoberto o pagamento da fiança e, tal como eu, estava pronta para destruir quem a traíra. Ela tinha a peça final do puzzle que eu precisava para o checkmate no tribunal. O dia do julgamento aproximava-se e eu estava pronto para enterrar o passado de uma vez por todas. O dia da audiência final amanheceu com um céu cinzento, refletindo a gravidade do que estava prestes a acontecer. Cheguei ao tribunal 45 minutos adiantado, vestindo o mesmo fato azul marinho que usei no funeral do meu pai, um lembrete silencioso de que eu estava ali para enterrar um capítulo da minha vida. O meu filho Lucas estava ao meu lado, segurando o braço da minha mãe, Dona Elisa, que insistiu em estar presente, apesar da fragilidade. Do outro lado do corredor, vi a Juliana. Ela tentou manter a personagem de vítima, encolhida numa cadeira, com o lenço na cabeça a cobrir o cabelo que ela própria rapara. No entanto, o olhar dela não transmitia tristeza, mas sim um medo visceral. Ela olhava constantemente para a porta, à espera do seu salvador, o desembargador Vilela, mas ele nunca apareceria. O que a Juliana não sabia era que a noite anterior tinha mudado tudo. A esposa do desembargador, a dona Clarice, cumpriu a sua palavra. Num encontro secreto no escritório do meu advogado, ela entregou-nos uma pasta contendo décadas de registros financeiros ilícitos do marido. O desembargador não tinha apenas financiado a fuga da Juliana, ele tinha usado a conta offshore dela para lavar dinheiro de subornos judiciais. O pagamento da fiança de R$ 50.000 foi rastreado diretamente dessas contas sujas. Aquele documento não era apenas uma prova para o divórcio, era uma sentença de morte para a carreira e a liberdade do Vilela. Quando a juíza Sônia entrou na sala e revisou os novos documentos anexados ao processo, a atmosfera mudou de tensa para elétrica. A audiência foi brutalmente rápida. O meu advogado apresentou as provas da fraude contra minha mãe. O falso diagnóstico de cancro e o golpe de misericórdia, os registros de lavagem de dinheiro que ligavam a Juliana aos crimes do desembargador. Observei o advogado da Juliana, um jovem inexperiente, empalidecer enquanto lia o dossiê. Ele sabia que não havia defesa possível. A juíza, conhecida pela sua tolerância zero com a corrupção, não hesitou. Numa decisão que ecoou pelo tribunal silencioso, ela concedeu-me a posse total da casa e dos bens, ordenou a restituição imediata dos valores roubados e encaminhou o processo criminal do Vilela e da Juliana para o Ministério Público Federal. A Juliana desmoronou ali mesmo. Sem o dinheiro do amante, sem a casa e agora enfrentando uma pena de prisão real por fraude e lavagem de dinheiro, a realidade caiu sobre ela como uma bigorna. Ela olhou para mim uma última vez enquanto os oficiais de justiça se aproximavam para escoltar, não como uma mulher livre, mas como uma ré em custódia devido ao risco de fuga evidenciado pelas contas no exterior. Não senti prazer ao vê-la ser levada, apenas um vazio imenso onde antes existia raiva. O desembargador Vilela teve um destino ainda pior, a notícia da investigação rebentou na imprensa naquela mesma tarde, destruindo a sua reputação e legado antes mesmo de ele ser preso. A esposa dele ficou com tudo no divórcio subsequente. 4 meses depois, estava eu na cozinha da minha casa renovada, a preparar o pequeno almoço. O silêncio da casa já não era opressivo, mas sim pacífico. Tinha repintado as paredes, trocado os móveis que ela escolhera e transformado o antigo escritório dela num quarto de hóspedes para o Lucas, que agora vinha visitar-nos todos os fins de semana. A minha mãe estava a recuperar bem, cercada de cuidados e segurança, e a nossa relação tinha se fortalecido na forja daquela provação. A Patrícia, a sobrevivente de cancro que nos ajudou a desmascarar a mentira, tornou-se uma amiga próxima da família, e a sua coragem continuava a inspirar-me. Caminhei até a varanda com a minha chávena de café e olhei para o jardim. Lembrei-me da mensagem de texto que iniciou tudo aquilo,
Boa sorte a pagar a hipoteca. A ironia era doce. Não só a hipoteca estava paga, como eu tinha reconstruído a minha vida sobre alicerces de verdade e integridade. A Juliana queria destruir-me para financiar a sua fantasia, mas acabou por me libertar de uma vida de mentiras. Ela perdeu a liberdade, a família e a dignidade. Eu ganhei o respeito do meu filho, a segurança da minha mãe e, o mais importante, a minha própria paz. O telemóvel vibrou no meu bolso. Era uma mensagem do Lucas, a dizer que estava a chegar com a nova namorada para o almoço. Sorri e guardei o aparelho. A tempestade tinha passado. O homem que eu era antes da traição tinha morrido naquela garagem, mas o homem que nasceu das cinzas era mais forte, mais sábio e, finalmente, feliz. A justiça não foi apenas feita nos tribunais, foi feita na vida que continuei a viver, plenamente sem medo, enquanto os que tentaram derrubar-me ficaram para trás, presos nas armadilhas que eles próprios construíram. A melhor vingança, percebi finalmente, não foi vê-los cair, mas sim ver-me a levantar e seguir em frente.